queridos irmãos e queridas irmãs. Que esse não seja mais um encontro, mas que seja o meu encontro com os ensinamentos do Mestre que eu escolhi seguir. Que eu me possibilite nesse encontro que hoje eu escolhi ter com os ensinamentos do Mestre, caminhos novos, sentimentos novos. Que esse meu encontro com os ensinamentos do Mestre Jesus aclare para mim possibilidades novas. Que eu entenda que a cada dia da minha vida, que a cada dia da minha existência, mais uma possibilidade me é ofertada pela misericórdia do Pai para o meu espírito evoluir. E essas oportunidades, elas vêm até mim através das facilidades e também das dificuldades, das oportunidades de servir e ser servido, de ajudar e ser ajudado, de não julgar, ainda que eu seja julgada. Então, lembremos-nos disso para podermos vivenciar com o nosso coração os ensinamentos do Mestre. Que possamos, então, juntar os nossos corações e elevar o nosso pensamento, deixar as coisas daqui, do mundo material, e pensarmos que a verdadeira vida é a vida do Espírito, e com isso pedirmos ao Pai que nos auxilie através dos prepostos do nosso irmão maior Jesus, para que nós consigamos cumprir o nosso propósito divino. Que a Mãe Maria nos envolva a todos, né? Neste mês, né? Que os nossos irmãos católicos festejam o mês de Maria através das coroações, que verdadeiramente eu não sei se elas existem, mas elas fazem parte das lembranças da minha infância. Então, que a Mãe Maria possa nos envolver a todos e que nós desejemos envolver a todos aqueles que de alguma forma se sentem frágeis, carentes ou necessitados. E vamos então buscar aqui, no Evangelho, segundo o Espiritismo, aquilo que alimentará as nossas almas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item é o 9. O item 9 tem por título Características do verdadeiro profeta. E é uma mensagem de Erasto. Vejamos o que diz essa mensagem. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los. Tendes aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo.
para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que tem de atuar, a sua ação seria nula. Continua Erasto. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai também essa outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente ou da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de farsista de baixa categoria que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige a revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios como enviados de Deus. A mensagem ainda é um pouco mais longa e eu os convido a não deixar de lê-la. É o item 9 do capítulo 21. E aí eu gostaria que nós usássemos nesse encontro essa reflexão que Erasto nos traz, que os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios como enviados de Deus. E aí, sem nenhuma pretensão de me achar ou de parecer que somos, eu trago para mim essa possibilidade pensando assim: se os verdadeiros profetas, eles se mostram através do que eles são capazes de fazer, eu que nem profetisa sou, eu que sou tão pequena, tenho que me ater a essa observação. O que vale é o que eu faço, são as minhas ações. Eu não preciso dizer quem eu sou, eu me mostro quem eu sou. Muitas vezes nas nossas conversas, na Evangelho-Terapia, lá no centro, falamos muito disso. Falamos que muitas vezes, quando a caminho do centro estamos e a faixa de pedestre e vamos de carro para o centro, e a faixa de pedestre nos obriga por lei a parar para que o pedestre possa passar, quantas vezes prefiro ignorar que lá vem um irmão precisando atravessar a rua para pegar o ônibus e acelero para não me atrasar. As minhas ações dizem quem eu sou. Quantas vezes, dentro do nosso lar, temos a oportunidade da paciência e da tolerância. Embora digamos que é necessário sermos pacientes e tolerantes, quando nos é oportunizado ser, não somos. Então, o falso profeta, eu quando quero me espelhar no meu mestre, eu preciso avaliar o que eu faço. E muitas vezes fico a julgar aquele que está ali falando, mas me esqueço de mim. E eu? Né? O que eu faço, eu falo, eu conto tudo o que faço, com que intenção?
para que as pessoas saibam quem eu sou, para que eu me convença de que eu sou aquela pessoa, né? E Jesus vem dizer: não se preocupe com o que pensam de você. Faça, cumpra a minha lei. E as leis divinas que a todo instante nós queremos, de alguma forma, memorizá-las, né? As leis divinas que nós encontramos aqui, né? O nosso evangelho, ele é baseado nos ensinamentos morais do Cristo. E aí as leis divinas que o nosso mestre nos trouxe, começa com a lei de adoração, lembrar do Pai a todo instante, adorá-lo na hora que eu acordo, na hora que eu vou me deitar, mas lembrar de adorá-lo a todo instante, não só de manhã ou à noite. A outra lei é a lei de trabalho, de trabalhar, mas não é só o trabalho profissional, o trabalho que eu preciso fazer comigo, dentro de mim. Esse trabalho de me tornar uma pessoa melhor. O trabalho de destruir as minhas más tendências. Isso é trabalhoso, mas eu quero a isso me dedicar. A lei de reprodução que me faz relembrar que essa lei, a lei de reprodução, me faz respeitar a vida e nunca atentar contra ela, embora abrace aquele que aborta. Não alimentar a ideia do aborto como uma solução para um problema temporal, e sim a busca para um problema muito maior. E outras leis virão depois dessa: a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, finalmente, a lei que a todas essas engloba, a lei de amor, justiça e caridade. Eu preciso trazer essas leis para a minha vida, para o meu dia a dia, para a minha existência, para que a todo instante eu me veja ou cumprindo ou me distanciando delas e desejando sempre o mais próxima delas estar. E que assim nos tornemos mais próximos do nosso Mestre. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.